Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei qual horário você vai estar vendo essa aula. Mais uma lição aqui no canal. Nós vamos estudar hoje a lição de número 10, que tem como tema o pecado corrompeu a natureza humana. Então você que é aluno pode acompanhar na sua lição. Você que não é aluno pode estar ouvindo a palavra de Deus, pode estar acompanhando também esse vídeo e ouvindo e aprendendo, e com certeza a palavra de Deus tem o poder de falar ao seu coração e você tomar a decisão de servir a Cristo, aceitar a Cristo como seu Salvador. Então fique até o final. Abaixo desse vídeo tem a opção de inscrever-se no canal. Se inscreva, compartilhe essa aula com mais pessoas, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante e que essa aula possa chegar a mais pessoas e mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Eu estou gravando aqui essa lição e vamos fazer um comentário e vamos ver perguntas que a gente está acostumado a ouvir. Por exemplo, como surgiu o pecado? Será que o pecado veio de Eva, veio de Adão, veio da serpente? De quem foi a ideia? Vamos ver também o autor, porque a gente fala de origem e fala de autoria, é o que a lição aborda. Por exemplo, quem foi o autor do pecado? Adão, Eva? Foi no Éden? Foi antes do Éden? Então são perguntas que, claro, os alunos já conhecem, os alunos já entendem do tema, e você que não entende, que não conhece, pode aprender no dia de hoje. Então nós vamos abordar essa questão e nós vamos ver a realidade do pecado. Vamos ver também que existe uma doutrina ou algumas doutrinas que negam a realidade do pecado, nega a existência do pecado, nega a existência da transgressão de Adão que passou para as gerações futuras. Então existem movimentos que negam em parte a questão do pecado, mas também nega a sua totalidade. E nós vamos ver o que a Bíblia diz. E claro, tudo que a gente vai falar aqui nessa lição, a gente tem que entender que em Cristo essa realidade ela é mudada. Por exemplo, quando a gente lê o capítulo 3 de Gênesis, onde mostra a entrada do pecado na humanidade pela pessoa de Adão e Eva, a gente vê que no mesmo capítulo Deus provê um plano para o homem que agora está em pecado, está em desobediência, está agora afastado de Deus. Ele foi expulso junto com Eva do Éden, mas nessa ocasião toda, Deus proveu um plano. A gente vê em Gênesis 3,15, onde Deus diz que a semente da mulher iria ferir ou pisar a cabeça da semente da serpente. E a semente da serpente iria lhe ferir o calcanhar. O que é que está falando esse texto? Está falando de Cristo e a sua crucificação, a sua morte. Ou seja, no momento da morte de Cristo, ele foi ferido, ele foi tocado pela semente da serpente, foi ferido o seu calcanhar, mas a promessa de Deus era que a semente da mulher iria lhe pisar a cabeça. Então quer dizer, Cristo sofreu, morreu
mas a morte não teve domínio sobre ele. Ele não ficou morto, ele ressuscitou. E também falando de o plano de Deus para a humanidade, a gente tem que entender que o propósito de Deus era enviar Cristo para morrer pelos homens ou pela humanidade de maneira geral. Então, quando a gente vai falar de pecado, de queda, de desobediência, a gente tem que entender que através da pessoa de Cristo, isto tudo é mudado. Cristo tem o poder de levar novamente o homem até a presença de Deus, resgatar o que foi perdido. Se o pecado de Adão separou, afastou o homem de Deus, agora através de Cristo o homem é resgatado, é levado novamente até a presença de Deus. Então a gente tem que ter isso em mente. Por exemplo, Romanos capítulo 5, versículo de número 9. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então existe um plano de Deus, e esse plano de Deus envolve a morte de Cristo para poder reconciliar o homem novamente com Deus. Então é importante a gente lembrar do sacrifício de Cristo. Então, você que é aluno, pegue sua revista, a gente vai ver a realidade do pecado. Por exemplo, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então é uma realidade. O primeiro tópico vai nos falar sobre a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. E o primeiro tópico vai nos falar do autor do pecado. Ou seja, a gente tem que entender que o pecado teve uma autoria, teve alguém que deu início, deu origem à realidade do pecado. E esse alguém, biblicamente falando, não foi Adão, não foi Eva. Eles deram origem ao pecado, permitindo o pecado entrar na humanidade. Mas, biblicamente falando, no primeiro tópico onde nós vamos ler, o comentarista faz questão de frisar, que diz: a Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente. Então aqui no comentário nós já temos uma indicação da autoria do pecado. Outra coisa importante que eu vou falar é que quando a gente fala do diabo, a gente não está falando para enaltecer ao diabo, a gente não está falando para dar ibope, não. A gente não fala para as pessoas entender que ele seja alguém importante, seja alguém que deva ser reconhecido, deva ser falado. Não, a gente tem que entender que a gente tem que ter o conhecimento do assunto. Não é para enaltecer a pessoa do diabo, não é para engrandecer, é para a gente saber que é uma realidade bíblica. E no comentário a gente já vê uma indicação. O comentarista botou aqui alguns versículos e nos dá a entender, e a Bíblia tem essa resposta, que o autor do pecado não foi Adão, não foi Eva. O lugar onde deu essa origem também não foi no Éden. Não, muito pelo contrário. A Bíblia relata em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, que o dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo, ela estava no jardim. Por isso que diz antiga serpente, mas menciona também o nome do diabo. Então, as referências que foram colocadas, você pode observar Ezequiel capítulo de número 28 e Isaías 14, do 12 ao 15.
Ezequiel 28, mais precisamente o versículo 12 ao 15, e também uma referência de Lucas capítulo 10, versículo 18. Por que essa referência? Nestes versículos e nestes livros, a gente vai conhecer quem é este ser, quem é esta pessoa. A Bíblia vai falar de um ser criado por Deus, alguém que foi criado pelo próprio Deus. E quando a gente fala de autoria, veio dele, porque a Bíblia, nestes versículos, nos mostra uma rebelião no céu, mostra um pecado no céu. E este ser que causou essa rebelião, que causou esse pecado no céu contra a pessoa de Deus, ele foi expulso do céu, ele não continuou no céu. Então a gente tem que ter o entendimento do que a Bíblia diz. Então causou um pecado no céu, causou a rebelião no céu, foi expulso. Por exemplo, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11, diz que ele, a respeito da criação desse ser, ele e os anjos são maiores em força e em poder. Então são seres superiores à criação humana. Então a Bíblia diz em Judas capítulo 6 que essa rebelião que eles causaram, esses seres, claro que sob a liderança de Satanás, a Bíblia diz que eles foram expulsos e além deles terem sido expulsos do céu, Deus não os perdoou. Está lá em Judas, versículo número 6, Deus não os perdoou. Então, o autor do pecado, ele chama-se o diabo e Satanás. É claro que para esses versículos de Ezequiel 28, existe alguns que entendem que seja uma referência apenas para o rei Ciro e não para o próprio Satanás. Mas se a gente for ver biblicamente, for ler Lucas capítulo 10, versículo 18, a gente vê o próprio Jesus falando que ele viu a Satanás cair do céu como um raio, ou ser expulso do céu, ou ser lançado como um raio. Então a gente tem o entendimento de que esse ser, esse querubim ungido, por exemplo, a Bíblia diz no versículo 12 ao 15, a respeito dele, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. E o verso 14, tu eras o querubim ungido para proteger. Então, todas essas referências nos falam a respeito deste ser que se tornou o diabo, Satanás, e mais precisamente a antiga serpente que estava ali no Éden, tentando convencer a Eva, e convenceu a Eva a pecar, a desobedecer contra a pessoa de Deus e comer do fruto que não era permitido comer. Ainda Isaías 14 diz que como caíste do céu, como foste lançado por terra. Então a gente vê outra referência sobre a pessoa do diabo, do querubim anteriormente conhecido, chamado, e a Bíblia diz agora que ele diz, na condição de expulso do céu, ele agora dá origem a esse plano de fazer o homem e a mulher desobedecerem a Deus e querer estragar os planos de Deus para a humanidade. Então é um assunto bíblico. A gente pode se perguntar como pode isso acontecer. Alguém que foi criado pelo próprio Deus, uma criatura, estava no céu, tinha acesso a Deus, contemplava a criação de Deus, estava em perfeita harmonia nos céus, é o que a Bíblia relata, mas a Bíblia também tem a resposta, porque os seres criados, assim como homens e anjos, arcanjos, seres celestiais, seres angelicais, eles são dotados de livre arbítrio, ou seja, o poder de escolher, o poder de tomar decisões e obedecer a Deus ou não.
Então isso é o entendimento que a gente tem. E a Bíblia também nos fala que este ser criado, ele criou dentro de si, criou em seu interior, em seu coração, o ser igual ou semelhante a Deus. Está escrito no versículo 14: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então a gente vê que essa referência é sobre o sentimento que esse ser deixou criar em seu coração. Então é um assunto bíblico, base bíblica, sobre o autor do pecado. Por exemplo, a gente pode ler Ezequiel 28:15, que diz: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, ele deixou-se criar esse sentimento de querer ser igual ao Altíssimo, de querer colocar o seu trono à altura de Deus, ou semelhante a Deus. Então a Bíblia diz que perfeito ele era em seus caminhos, mas se achou iniquidade em um determinado momento da sua existência. Então esse é o autor do pecado. Ele estava ali em Gênesis 3, dialogando com Eva. É claro que Eva, ela poderia dizer não. Eva poderia parar aquele diálogo, deixar aquela serpente sozinha, se afastar, sair. Mas ela continuou dando ouvidos à serpente. Então observe que ela continuou conversando com a serpente, e a Bíblia diz claramente que a serpente enganou a Eva. A gente tem que ter esse entendimento de que o diabo usando a serpente, e nós estamos falando de um tema bíblico, a própria Eva, depois que Deus a perguntou, depois que Deus a chamou, a própria Eva diz que a serpente me enganou e eu comi. Claro que ela tinha o poder de dizer não, mas é um conteúdo que a Bíblia dá referência sobre que a serpente enganou. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 2, verso 14, a Bíblia diz que Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Então observe que não foi Adão que foi enganado pela serpente, não, foi Eva que foi enganada pela serpente. No momento em que ela conversa com a serpente tenta convencer a Eva que Deus tinha colocado uma proibição em todas as árvores. Veja que a serpente ela tenta manipular o que Deus realmente havia falado, e Eva logo teve também o discernimento. Eva teve o entendimento, porque a serpente estava distorcendo a palavra de Deus. O que é que Deus realmente tinha falado? Deus realmente tinha falado que eles poderiam comer dos frutos da árvore do jardim, mas do fruto da ciência, do bem e do mal, ou do fruto que está na árvore, no meio do jardim, Deus disse para eles não comerem, porque no dia que eles comessem, eles iriam morrer. Mas a questão ali da serpente era que ela estava querendo distorcer o que Deus realmente havia dito. Ela estava querendo mostrar para Eva que Deus havia colocado uma proibição em todas as árvores e frutos, mas não. Deus havia colocado uma proibição em apenas uma árvore, uma única árvore, que era a árvore que estava no meio do jardim. Então observe que ela consegue enganar Eva. É uma realidade, ela enganou
A gente tem que entender que esse ser que estava usando a serpente, a Bíblia diz que ele era perfeito em sabedoria. Então, é um comentário de que os dons de Deus, como ele era um ser perfeito, um ser ungido por Deus, ele não deixou de ser, ele não deixou de ter esses dons. Ele continuou com essa capacidade. Ele apenas perdeu o seu lugar no céu. Mas veja que ele consegue enganar a Eva. Ele consegue fazer com que Eva comesse daquele fruto. Eva agora está em desobediência, está em pecado, e aqui é uma realidade, o pecado entra a partir já de Eva, e Eva, além de comer, leva aquele fruto para Adão comer. Então Adão poderia dizer um não? Sim, ele poderia dizer não. Ele poderia não comer daquele fruto que Eva já havia comido? Sim, ele poderia não comer daquele fruto que Eva já havia comido, mas ele escolhe comer, mesmo sabendo da proibição. Então ali agora Adão come desse fruto e agora estão os dois em pecado e em desobediência.